Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós temos uma aulinha um pouco mais longa porque tem um pouquinho de explicação, mas é um conteúdo bastante simples, então vamos lá, preste bastante atenção, tá bom? Então nós vamos falar sobre as leis de Ohms e automaticamente dentro disso a gente tem que falar um pouquinho de resistor, ok? Isso tudo ainda é continuação do nosso conteúdo sobre eletricidade. Então vamos revisando o básico do básico de novo? Vamos! Matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Essa matéria ela é constituída por átomos e essa parte do átomo é o que a gente precisa para realmente entender o que é a lei de Ohm. Vamos lembrar do seguinte, no meu átomo eu tenho o próton e o nêutron casado imóveis no núcleo e tenho os elétrons. Agora vamos pensar que na matéria, como a gente conhece, a gente tem esses átomos todos grudados uns no outro. E o próton e o nêutron são pesados, ficam lá quietinhos enquanto os elétrons aqui vão passando de um para o outro, ok? O que vai acontecer daqui para frente é que esses elétrons vão encontrar uma certa dificuldade ao passar por um para o outro. Então, eu preciso que vocês entendam que os elétrons são livres, mas essa passagem do elétron de um lugar para o outro, ela não é exatamente sem esforço nenhum. Então, quando eu tenho essa passagem, o tipo de material no qual os elétrons estão passando é que vai determinar se esses elétrons vão passar com facilidade ou com dificuldade. E daí a gente tem a parte dos bons condutores, né? Que é quando os elétrons transitam aí em extrema facilidade, encontrando o mínimo de obstáculo. Então, assim, eu tenho o cobre, que é um excelente condutor, é um condutor maravilhoso, que é o que menos me oferece... Olha a palavrinha que eu vou usar. O cobre é o que oferece menos resistência ao elétron, é o que menos oferece dificuldade à passagem do elétron. Porque quanto maior a dificuldade que o elétron tem de passar de um lugar para o outro, quando ele encontra resistência, ele vai perdendo parte da energia que ele carrega. E a energia não se perde, né? Nada se perde na natureza. Essa energia não vai ser perdida, ela só vai virar calor. Ou seja, meu fio vai esquentar. E não é algo que eu queira. Então lembra, se o meu material é um bom condutor, meus elétrons vão transitar no meu material bom condutor com o mínimo de dificuldade. Ele vai ter alguma dificuldade, porque não existe condutor perfeito, mas a dificuldade é menor. Tá bom? Então, só para a gente lembrar, os elétrons, eles são, na verdade, né, partículas que se movimentam num condutor a partir do momento em que esse condutor está submetido a uma tensão elétrica, a uma voltagem. Então, minha voltagem empurra os elétrons do positivo ao negativo, bonitinho. Só que esse empurrar vai enfrentar uma certa resistência do próprio material. Tá bom? Então, essa movimentação dos elétrons, ela começa a ocorrer quando? Se você reparar aqui na imagem, ela só começa a ocorrer quando eu tenho a diferença de potencial, a tensão, né? A voltagem, tá vendo aqui, ó. Então, assim, a partir do momento em que eles estão estáticos, parados, liguei, coloquei um positivo e um negativo. Eu começo a ordenar e eles começam a ir do negativo ao positivo, né? Então, só que, lembra que eu falei que a matéria tem os prótons e o nêutron de qualquer jeito, por mais que eu queira mexer só com os elétrons, as partículas estão lá, os prótons estão lá, os nêutrons estão lá. E os elétrons acabam, não é se esbarrando, é tendo que passar por aqui, passar por ali, passar no meio. E isso vai fazer com que ele perca parte da energia. Então, se você olhar bem para essa imagem aqui, ó, o que acontece? Imagina o seguinte, a gente não tem mais aglomeração hoje, né? Mas pensa que você está numa sala fechada com muita gente e você quer passar de um ponto para outro. A sala já vai estar quente, porque tem muita gente, e ao ficar esbarrando em uma pessoa em outra, aquilo lá vai esquentar. E isso é basicamente a resistência que você encontra para sair de um lugar e para o outro. O elétron, da mesma maneira, vai encontrar uma oposição ao seu movimento, uma resistência. Isso é a resistência elétrica, né? É a oposição ao movimento do elétron de um polo ao outro, né? Do positivo ao negativo. E ao sofrer essa resistência, ele perde parte da energia na forma de calor. Então vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho aqui o potencial A, que é o negativo, significa que tem mais carga elétrica negativa, e o potencial B positivo.
Potencial B positivo significa que eu tenho menos carga elétrica negativa, tá, gente? É isso. O negativo significa que eu tenho mais carga elétrica negativa e o positivo significa que eu tenho menos carga elétrica negativa. Ao ligar, né, quando você tem essa positivo e negativo, os elétrons vão sair do negativo e ir para o positivo. Porém, nessa ida, eles encontram obstáculos. Esses obstáculos são do próprio material, são as partículas que existem no material, que são os prótons e nêutrons e tudo mais. E ao passar por esse material encontrando essa dificuldade, parte da energia que eles estão carregando vai virar calor, o que não é interessante, né? O interessante seria que toda a energia fosse só apenas elétrica, transformada apenas... Estou falando de uma lâmpada. Toda a energia elétrica virar lâmpada, toda a energia virar lâmpada, ou virar luz, né? Toda a energia elétrica virar luz. Seria lindo, mas não funciona assim. Então a gente tem aí, né, que essa resistência, essa geração de calor através da eletricidade é a resistência elétrica, tá bom? Então eu preciso determinar, quantificar, calcular essa resistência. E eu faço isso, eu calculo essa resistência a partir de uma lei, que é a lei de Ohm. Então vamos pensar mais uma vez. Eu tenho uma mangueira. Quando eu aperto a mangueira, eu estou oferecendo... Esquece o jato d'água. Quando eu aperto a mangueira, eu estou oferecendo resistência para a água. Então a minha mangueira vai perder, né, que eu posso dizer assim, parte da sua eficiência, né? Ela vai deixar de ser um pouco eficiente, ela está entupindo e tudo mais. Então isso é uma resistência, ok? A gente vai aprender agora, pessoal, uma nova grandeza, uma nova medida. Eu preciso medir a resistência elétrica, que é a dificuldade que o elétron tem de passar de um ponto para o outro. A medida é chamada de Ohm, né? Ohm em homenagem ao cara que, né, foi o estudante disso aqui. Eu esqueci o nome dele, na verdade. Essa unidade é determinada Ohm, né, que é o volt dividido pelo ampere, que nós vamos ver na fórmula agora. Só que tem um detalhe, ela é representada pela letra grega ômega. Então vamos lá. Eu vou chamar de Ohm, o nome da grandeza é Ohm. Ohm. Só que a representação dela, eu não vou escrever um O, eu não vou escrever O. Eu vou escrever um ômega, eu sei que é bem difícil escrever no caderno, que é a representação de Ohm. Então a letra chama-se ômega. Ela significa Ohm, que é a grandeza que mede a resistência elétrica. Ok? Então, foca bastante nisso, pega seu caderno, tenta fazer a letra aí, porque é bem difícil fazer isso aí, tá? E para quem não lembra, esse aí é o símbolo do God of War, que é um joguinho muito legal também, tá? Vamos lá. Então, essa imagem aqui é a imagem, tipo assim, se você não entendeu nada que eu falei para trás, você precisa entender essa imagem. Eu tenho o fio, né? Vocês perceberam aqui, ó, tá bonitinho o fio. E quem empurra o ampere, para quem não lembra, é o fluxo de elétrons. Quem empurra os elétrons é a voltagem, que é a tensão, que é a diferença de potencial. Seria lindo para o volt se ele pudesse simplesmente empurrar. Mas tem um cara muito mal chamado Ohm, que é a resistência elétrica, que dificulta a passagem. Então aqui vai esquentar para o ampere, vai se dificultar para o volt. Vou perder parte da minha energia aí, blá blá blá. Ok? O nome que a gente vai dar a essa perda de energia elétrica na forma de calor é chamado de efeito Joule. Isso no chuveiro é muito bom. Mas por que no chuveiro é bom? Porque o chuveiro serve para esquentar. Se for uma lâmpada que não serve para esquentar, serve para luz, é ruim. Então o efeito Joule é o quê? É quando a sua energia elétrica se transforma em energia térmica. Para quem não lembra, energia térmica é chamada de calor. Ok? Então, isso pode ser bom se for no caso do chuveiro, de um secador de cabelo, de uma chapinha, de um aquecedor. Mas é ruim para uma lâmpada, para uma televisão, para um rádio. É ruim para o seu celular quando a bateria esquenta. Então, o efeito Joule não é uma coisa ruim. Ele existe na natureza, a gente aproveita se puder, né? Então, vamos lá. O resistor é o nome do equipamento que eu dou, que tem essa função de transformar
a energia elétrica em calor. Então, todo equipamento elétrico, na verdade, se comporta como pequenos resistores. Alguns resistores eu quero que o meu chuveiro se comporte como um resistor, que ele transforme a eletricidade em calor, tá bom? Para eu tomar banho bem quentinho nesse frio. Ok? Então aqui tem os exemplos. Churrasqueira elétrica, tá? Esse negócio aqui eu não sei o nome, não faço nem ideia. E essa lâmpada aqui, que é a lâmpada antiga, isso aqui, ó, é quente. Você não consegue trocar essa lâmpada depois de ligar porque ela esquenta demais. Essa lâmpada aqui, ela não é eficiente. Hoje em dia as lâmpadas de LED são muito mais, então ela não é uma lâmpada muito boa, tá bom? E o chuveiro elétrico, ele tem dentro dele um resistor, que é a resistência do chuveiro, que é um equipamento que realmente faz isso. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Tá bom? A lâmpada incandescente não é eficiente, porque ela gera muito calor, e uma lâmpada não é boa para gerar calor, uma lâmpada tem que gerar energia elétrica. E dentro de um equipamento eletrônico, como uma televisão, uma placa de computador, os resistores aparecem desse jeitinho aqui, ó, porque na eletrônica, que é dentro de equipamentos eletrônicos, TVs, computadores, painéis, micro-ondas, entre outros, aí, até o controle do portão da televisão, eles servem para ajudar a dividir a voltagem. Por exemplo, eu tenho uma TV. Todos os pontos da minha TV funcionam na mesma voltagem? Não, talvez tenha a parte do som precise de mais, a parte de vídeo precisa de menos. Então os resistores ajudam a distribuir a voltagem aí, tá bom? Nos desenhos, quando a gente for desenhar, a gente vai trabalhar mais para frente, a gente vai desenhar os resistores, é isso daqui, ó, porque isso aqui, se você for pensar bem, tem um elétron que está vindo e ele encontra uma certa dificuldadezinha aqui, ó. Ok? Então esse é o símbolo do resistor, mas mais para frente a gente vai falar disso. Não precisa disso, não precisa disso. E a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, pessoal, ela vai nos ajudar a calcular o valor da resistência, né? A resistência elétrica. E a primeira lei de Ohm é a voltagem, né? O volt, ou diferença de potencial, ou tensão elétrica, dividido pela corrente, né? Que são os amperes aí, tá bom? A primeira lei de Ohm, pessoal, ela determina se um condutor ele é ôhmico. O que é um condutor ôhmico? É aquele que obedece à primeira lei de Ohm. O condutor ôhmico, que obedece à primeira lei de Ohm, quando você faz a conta, quando você coloca no gráfico, na verdade, ele tem que ser uma linha reta, porque a resistência ela é constante. Por que ela é constante? Porque ela depende do material. E você não muda o material, então a resistência do material não muda. Ok? A segunda lei de Ohm a gente não vai dar para trabalhar. Infelizmente não vai dar tempo. Mas eu vou só explicar para vocês. A segunda lei de Ohm fala o seguinte. Quanto mais longo, maior o comprimento do seu fio, mais comprido o seu fio, maior é o caminho que o elétron tem que fazer, mais energia ele vai perder. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência que o elétron vai ter para chegar de um lugar a outro. Já em relação à área do fio, os fios, para quem não sabe, nunca foi numa loja de comprar fio, tem fio, você compra ele pela grossura dele. E os fios, quanto mais grossos, ou seja, quanto maior a área do fio, pensa num cano de água. Quanto maior o cano de água, mais água vai passar, né? Menor a resistência, porque passa com mais facilidade. Então, se o fio é comprido, a resistência aumenta. Só que se o fio for grosso, a resistência diminui, porque o elétron passa com mais facilidade. Então, são inversamente proporcionais, tá bom? Pega o PDF, vamos fazer as questões. É só para aprender a usar a fórmula. Questão 1. Um resistor é ligado na tomada de 220 volts e por ele se estabelece uma corrente elétrica de 11 amperes. Qual o valor da resistência? A sua fórmula é R igual a V sobre I. RV, ó, nós moramos aqui no R verde, é fácil de lembrar. 220 volts dividido por 11 amperes, 20. Então nós temos a resistência aí de 20 ohms, só para aprender a usar a fórmula por enquanto, ok? Nossa, tem que tomar banho. Tô brincando. Esse gráfico mostra como varia a tensão elétrica em função da intensidade da corrente elétrica, né? Então você pode ver aqui, ó, V, que é a voltagem, sobre a corrente. Lembra que eu falei que às vezes a voltagem vem como U, tá? Responda as questões a seguir. Esse condutor é ôhmico? Sim, a resistência é constante, né? Nós temos uma reta, e vocês estão vendo em matemática e nas geometrias da vida, que se é uma reta, quer dizer que é constante, que tem um coeficiente da vida e banana. Em física, se meu gráfico de resistência é uma linha reta,
meu condutor é ômico, né? A resistência não vai mudar. E qual o valor da resistência? Você pode escolher qualquer valor para fazer a conta. Eu vou escolher o primeiro, que é um número menor. R igual a V sobre I. Eu escolhi o primeiro, 15 dividido por 3 vai dar 5. Se você quiser fazer 24 por 48 também vai dar 5, tá, gente? Mas é porque eu prefiro fazer com valor menor, porque eu sou ruim de continha, né? Esse gráfico mostra como varia a tensão. Ah, tá, letra C. Variando a tensão para 50, qual será a corrente elétrica? Tem um detalhe. Quando eu mudo a corrente ou a voltagem, a resistência não muda. Lembra que é uma reta, né? Então, se eu já tenho R, que é 5, ótimo, ele não vai mudar. O que mudou foi a minha voltagem, né? Passou a ser 50 volts. Aí eu multiplico cruzado, faço bonitinho, né? Já vocês são terceiro ano, pelo amor de Deus. I, que é a intensidade da corrente elétrica, vai ser 50 dividido por 5, que dá 10 amperes. A corrente muda, a voltagem muda, a resistência não muda. 3. Aplica-se uma DDP, diferença de potencial, de 100 volts a um resistor ômico de resistência de 20 ohms. Que intensidade a corrente que o percorre? Então, dentro da minha fórmula, eu vou procurar o I, né? Eu posso achar o I se eu tiver o R e o V. Meu R vale 20 e meu V vale 110. Multiplicando cruzado, você vai ter 110 dividido por 20, que dá 5,5, né? Então, ótimo. 4. Quando um resistor ômico, né? Quando a um resistor ômico se aplica 100 volts, mede-se 50 amperes. Que tensão devemos aplicar para termos dos 20 amperes? Então, você tem informações que te permitem calcular a resistência. Com o valor da resistência, você pode calcular a tensão para 20 amperes. Então, primeiro eu vou achar a minha resistência com o valor que eu tenho, né, que é 100 volts a 5 amperes, que me dá 20 ohms de resistência. Nisso, eu jogo na fórmula de novo, só que agora eu vou jogar o valor do R, que eu tenho, e não muda, o R é constante, tá, gente? Não vai mudar. E jogo o 20 amperes para o lugar da corrente, tá? Esse I aqui é os 20 amperes do I2. Então eu estou procurando um V2, né? Não existe R2. Estou procurando um V2 aqui. Dá 400 volts. Então, tá aqui nossa nova voltagem caso a corrente vá para 20 amperes. 5. No gráfico a seguir está representada a curva característica de um resistor mantido em temperatura constante. Calcule o valor de I2. Para achar o I2 você precisa do R. Para achar o R você precisa de um ponto no gráfico que tenha os dois valores. Então nós vamos utilizar a fórmula para achar o R pelo ponto que eu tenho no gráfico, que é o primeiro, 10 dividido por 2, que dá 5. Aplico novamente a minha fórmula para achar o I2, só que agora eu já tenho o R. E o R vale 5, né? Aí, multiplicando cruzado, nós temos I igual a 6 amperes. Lembrando que o R não muda, tá bom? Pessoal, só isso. Realmente a aula é mais longa, mas para, anota, assiste de novo. Essa parte, quando é teoria, é bem importante que vocês peguem, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.